Daí, rapaziada, tudo bem? Boa noite aí. Tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Rapaziada, aí vem de longe aí, né, pro evento. Vão se organizar aí para começar a parada, tá? Primeiramente, fiquem bem à vontade aí, quem quiser chegar, pegar chopp aí no meio da, né, da palestra aí, da apresentação aí, não vai ter nenhum horário definido para isso, né? Então, fica bem à vontade aí a hora que achar melhor para ir lá pegar um chopp aí. E hoje a gente vai ter duas talks aí, né? Uma do Rafael, uma do Erivaldo. O Erivaldo veio lá de São Paulo aí, chegou agora há pouco aí. A gente deu uma guardada, segurada no evento também para o cara chegar com mais tranquilidade. A gente tem aqui uns adesivos aqui também. Esqueci de falar que a gente tem 10% de desconto no shopping, né? Então, quando for pegar ali, só dizer que está participando aqui do evento aqui, que a gente tem 10% de desconto. É isso aí. Agora vai encher o caneco, né? Pronto. Era o que veio promoção, foda, né? Vou chamar o Amin também para falar um pouco do evento que vai ter, o KCD São Paulo. Tem uma camisa aqui. Depois a gente vai sortear aí, vai ver o esquema que a gente vai fazer também. A camisa vai ser do evento. Quem quiser depois participar aí de sorteio aí e tal, o Amin vai falar um pouco do evento aí. E eu só queria perguntar se o som tá bom aí atrás, como é que tá? Tá legal? Tá de boa? Ar-condicionado também, tá suave? Tá? Então, legal. O Amin vai falar um pouco do evento aí. KCD São Paulo, que vai acontecer essa semana. Valeu. Então, a ideia de fazer esse meetup é para trazer um esquenta aí pro KCD de São Paulo. Acho que nem todo mundo vai poder participar, mas eu trouxe a camiseta aí para fazer uma propaganda e fazer um chamariz aí pro negócio. Vai ser um evento bem maior do que esse, também é um evento da comunidade da CNCF, é oficial da CNCF, né? Esse daqui é um evento menor, um meetup que a gente está começando a organizar e conhecendo pessoas aí, tentando trazer e aumentar para fomentar a comunidade, né? Basicamente, a CNCF é a Cloud Native Computing Foundation. A gente, dentro dessa organização, digamos assim, existem vários projetos hosteados. O mais conhecido é o Kubernetes, mas existe um landscape de projetos de Cloud Native hoje que são disponíveis e são incubados dentro dessa graduação do projeto, né? Então, como é um evento da Cloud Native oficial, a gente tem que obedecer o código de conduta da CNCF como um evento oficial, que é basicamente respeite o coleguinha do lado, faça nada errado. Lá embaixo, outra coisa aqui. Tem adesivos aqui dos projetos que a gente tem. A CNCF ela está patrocinando e ajudando de alguma forma, então tanto o local quanto os adesivos aí, vocês fiquem à vontade de pegar os adesivos. O que mais que preciso refalar aqui sobre o KCD? O KCD vai ser agora dia 23, vai ter a versão virtual, é de graça. Tem uma galera da gringa que está fazendo a palestra no dia 23, bem interessante, tem uma grade bem interessante. 24 é presencial. Dia 23, na sexta-feira, quem estiver em São Paulo vai ter um meetup Cloud Native São Paulo. Vai ter eu, Ricardo Katz, organizando esse meetup às 5 horas. É basicamente um evento como esse, num bar parecido com esse, a 300 km de distância. É só aparecer que a gente vai lá trocar uma ideia. Dia 24, no sábado, vai ser o evento oficial. E temos aí 2 palestrantes, 3 comigo, do evento, para a gente começar a fazer um esquenta na mesma semana. O esquema da camiseta aqui, essa camiseta, foi uma das primeiras camisetas da organização. Eu estou ajudando a organizar o evento lá. Então, quem tiver uma boa história de Kubernetes aí, em produção, downtime de produção, quiser contar, vai levar a camiseta, tá? Tem que ser uma boa para levar a camiseta, não adianta também ter Miguel. O Erivaldo não vai. Tá bom, se ninguém tiver uma outra, daí tu conta a tua e a gente vê se... Tá, o adesivo aqui é isso, pode ficar à vontade com os adesivos e bora que vai ter 2 palestras massa aqui, estilo KCD. É isso aí. Massa, valeu a mim. Agora a gente vai ter a primeira com o Rafa, tá? Rafael Martins, ele vai se apresentar aí e tal.
Ele veio lá do sertão, pô, longe também, Pernada também, né? Mas tem um que veio mais longe grande de tal, lá de São Pedro de Alcântara, conhece? Depois ainda, ele podia ter feito uma caravana assim, pega todo mundo, né? Eu voltar com o carro cheio. Então é longe, né? E aqui, Floripa, tem esse trânsito aí, por isso que a gente deu uma atrasada no evento. Mas é isso aí, vamos lá começar ao conteúdo, que é o que interessa. Valeu, pessoal. E salva de palmas aí pro... Fala, galera, boa noite. Tem a galera que vai lá no evento do KCD? Alguém? Isso, em São Paulo. Na capital. Vai ser sexta-feira agora, né? E, valeu, galera. Obrigado pela participação de cada um de vocês aí, né? Por estar participando no mais uma comunidade aqui da Cloud Native Floripa. Então, hoje eu vou estar falando sobre antes do Cloud Native, construindo uma fundação sólida para a nuvem, impactando o futuro sustentável. O pessoal do online tá dando uma reclamada aí. Deixa eu vir para cá, né? Tá. Opa, foi. Vamos voltar. Então, prazer, sou o Rafael Martins Alves Ferreira. Já tenho 10 anos atuando com tecnologia. Sou arquiteto de soluções Cloud Senior hoje na CIT. Então, sou um geek nerd, né? Gosto de filmes, séries, de super-heróis. E sou pai de uma Golden. Opa, botão errado. Queria falar um pouco porque eu escolhi falar sobre sustentabilidade, de fundação sólida, de Cloud Foundation, sobre Cloud e tudo mais. Recentemente a gente passou por uma dificuldade dentro do trabalho sobre ter que repaginar, fazer uma transformação digital dentro do ambiente que a gente está do nosso cliente. E onde a gente teria que escalar o ambiente de forma bem grande, passar de um nível de medium para poder avançar para um nível enterprise. Então, onde a gente teria que aplicar as melhores práticas, as melhores frameworks, o que tiver de tecnologia dentro do mercado, né? E alguns estudos que eu já tinha, algumas experiências não foram suficientes. Precisei dar uma estudada mais a fundo. Isso eu aproveitei, comecei a criar conteúdos, acabei começando a escrever artigos, criei um blog também para poder compartilhar. E falei, isso daí daria para poder montar um tema de uma palestra e começar a compartilhar conteúdo com a galera, né? E falei, mas eu vou falar só de cloud, só sobre land zones, reestruturação. Daria para poder melhorar, falar alguma coisa a mais. Foi onde eu comecei a juntar as peças como se fossem os Legos e falei, se a gente começar a montar as melhores práticas, estruturar, montar uma base sólida, a gente vai estar preparando uma base sólida para poder implementar as partes de sustentabilidade dentro do ambiente. E não sei se todo mundo conhece o podcast da GetUp, que é o Cubecast. Num dos episódios que teve lá, eu estava ouvindo e foi onde eu comecei a escutar sobre sustentabilidade, sobre o termo de green computing e essas preocupações em volta disso. Então, foi onde eu decidi juntar os dois temas para poder formar uma palestra sobre informações e conscientização. Porém, para a gente poder começar a falar sobre a parte de sustentabilidade e tudo mais, a quantização, a gente tem que dar passada por alguns temas, algumas áreas da parte do ambiente, de equipes e tudo mais, para a gente poder ter uma maturidade suficiente para poder falar sobre green computing e tudo mais. Então, aqui a palestra hoje vai ser dividida em 8 frentes, né, em 8 assuntos. O passador não está gostando de mim hoje, galera. Opa, tá avançando muito.
vou começar a falar por que uma fundação sólida é importante. Assim como a fundação de uma casa é crucial para a sua estabilidade e longevidade, uma fundação sólida é igualmente essencial para a adoção na nuvem. Então, fazendo uma comparação de uma fundação sólida de uma casa para um ambiente de nuvem, qual que seria a importância? Por exemplo, uma casa, hoje ela pode sofrer com a longevidade, quebrar, sofrer rachaduras, a parte de água sofrer infiltrações, a parte de redes, a parte de água começar a ter infiltrações, a parte de energia sofrer algumas variações e começar a dar ruim. Isso também no ambiente cloud também, conforme for escalando, pode acontecer a mesma coisa. Então, vou querer aumentar o meu quarto, aumentar a minha sala. Se eu não tiver uma base, uma estrutura legal, ela pode dar alguns problemas. Então, essa fundação, ela não suporta apenas cargas de trabalho atuais, mas também flexível o suficiente para se adaptar às necessidades futuras. Um dos frameworks que eu vou começar a falar, que vai ajudar essa estruturação da fundação sólida, é o CAF, que é o Cloud Adoption Framework, onde ele é dividido em algumas etapas, alguns passos para a gente poder definir antes de começar a estruturar o nosso ambiente cloud. Então, elenquei aqui 7. Esses daqui são da Azure, da Cloud da Microsoft, que é a nuvem hoje que eu tenho mais vivência. Então, ela é dividida aqui em estratégia, plano, pronto, adoção, governar, gerenciar e segurança entre esses passos. Então, a gente define a estratégia do porquê a gente está indo para a nuvem, a gente vai definir um plano de ir para a nuvem, vai começar a preparar o ambiente para receber, vai começar a fazer adoção ou migração, vai começar a fazer a parte de governança, gerenciar ou otimizar o ambiente, e a segurança entra em todos esses passos. E aqui um exemplo da CAF nas outras clouds. Então, a AWS tem a documentação sobre isso, a GCP tem também, e a Oracle. Show. Decidi que eu quero ir para a nuvem, ou até mesmo o meu ambiente está escalando, está sofrendo está crescendo de forma exponencial. O que eu faço? Então, existe a Land Zone. Esse daqui é um exemplo da Cloud da Azure, de Land Zones, que ela é onde a gente faz toda a estruturação do ambiente. Então, existem 7 áreas de design aqui, que é dividido em alguns aspectos aqui de dinâmicas, né? E para poder fazer a construção de uma Land Zone bem estruturada, eu elenquei 5 princípios chaves, que é redes, identidade, governança, segurança e gerenciamento. Então, fazendo um deparo aqui de um ambiente de nuvem ou até mesmo numa plataforma como o Kubernetes, é necessário a gente desenhar a nossa rede para ter IP suficientes para poder escalar o pod, os nodes. A parte de identidade, de acesso, o last privilege, para poder ter a identidade, né? Governança, então aplicar policies para poder travar, de nascer da forma que a gente quer o node. Segurança, passar vulnerabilities, scanners para garantir que os pods, os nodes estão ok. E fazer a parte de gerenciamento, né? Então a parte de automação, de resiliência, garantir que está tudo ok. Aqui vai ser um exemplo das landing zones nas outras clouds. Essa daqui é uma imagem da AWS, um exemplo. Da Google Cloud e da OCI. Então, todas elas têm. Dentro do ambiente cloud, de forma estruturada, já está rodando, quero melhorar. Como que eu consigo fazer essa escalada de forma legal e pensada, organizada? Existem os pilares do Architect Framework, que são 5 pilares. Esse também é da Cloud da Azure, da Microsoft. Então, excelência operacional, segurança, design, confiabilidade, otimização de custos vão ajudar a garantir nossa carga de trabalho bem arquitetada e de forma escalável. Essa daqui é um exemplo da AWS, que é a pioneira das clouds.
foi ela que começou esse tema de cloud, né? Então foi ela que publicou os 4 pilares em 2015. E aqui eu dou uma elencada sobre o pilar de sustentabilidade entrando em evidência em 2021. Então o provider da AWS já se ligou, que não é um tema de agora, mas já é evidente, já está em evidência, que esse tema é importante. Então, hoje na AWS já tem 6 pilares do Well Architecting. Esse aqui é o meio da palestra, galera. Então, a gente falou sobre CAF, de Framework, a parte de Land Zones, a parte do Well Architecting, que seriam as partes de Cloud. Como que eu consigo arquitetar a minha equipe, a minha organização, ou até mesmo o meu ambiente, de forma mais rápida, mais veloz, é aplicando DevOps, aplicando a cultura DevOps dentro do nosso ambiente. Porém, como todos sabem, quando a gente vai estar mudando a nossa cultura, mudando a forma de trabalho dentro do nosso ambiente, nossa corporação, vai ser difícil, vai ter desafios e ter benefícios. Alguns dos benefícios que eu vou elencar aqui é melhoria de contínua, ciclo de lançamentos mais rápidos, resposta ágil à mudança, colaboração e muita comunicação. E alguns dos desafios que vão enfrentar, alguns que eu também faço hoje: resistência dos colaboradores, necessitar de uma equipe multidisciplinar, vai existir risco de segurança e custos iniciais. Para ajudar a fazer a implementação de uma cultura DevOps hoje numa corporação, a gente consegue utilizar o Calms, que é um framework. Calms é um acrônimo, né? É uma junção de as primeiras letras de outras palavras, que é cultura, baseado em pessoas, processos e ferramentas, automação, então pipelines, CI/CD, parte de infraestrutura como código, o Lean, que é foco em produzir valor, o Measurement, que é a métrica de monitoramento, Sharing, que é colaboração e feedback. Aqui são características de uma cultura DevOps que tá ok, tá da hora, tá bala dentro de uma companhia. Então, comunicação, colaboração, aprendizagem contínua, que é o Lifelong Learning, automação e monitoramento. Pô, e o que tem a ver DevOps com Cloud Native, Kubernetes? Bom, Kubernetes ele é capaz de ampliar os princípios de DevOps, fornecendo automação, escalabilidade e gestão de infraestrutura, práticas eficazes do Cloud Native. E como eu garantir que o meu ambiente está com os custos ok, estão em conformidade, os tamanhos das máquinas virtuais, do Node, do ambiente está tudo ok, não está sendo bem gasto, está sendo desperdiçado. Com isso a gente consegue fazer a utilização e implementação da cultura de FinOps, que é o Finance com Operation, que vai ajudar a fazer esse gerenciamento e maximizar os custos de nuvem, que ele não se trata apenas sobre como economizar dinheiro, mas sobre como obter o máximo de valor da nuvem para impulsionar o crescimento de uma empresa de forma eficiente. Um grupo de especialistas tomaram a iniciativa para poder criar o FinOps Foundation. Então, o FinOps Foundation criou um framework do FinOps para poder fazer a implementação de FinOps hoje dentro da corporação, dentro das equipes, dentro do ambiente. Ele é dividido em princípios, pessoas, fases, maturidade e domínios. Porém, ele é uma mudança cultural, onde a responsabilidade pelo uso da nuvem ele é compartilhada por todos. Aqui eu vou elencar a parte do pilar de observabilidade e monitoria para ajudar a garantir que os tamanhos, o Node, seja pod, virtual machine, banco de dados, estão de acordo, as métricas estão rodando, está tudo do tamanho certo, ou até mesmo está desproporcional, ou está faltando, para a gente poder ter métricas de apontamento de dados. Então,
observabilidade e monitoria para performance e eficiência em ambientes Cloud Native. A observabilidade vai garantir que o time, as equipes vão compreender sistemas complexos a partir de dados externos, a partir dos pilares da observabilidade. Então, métricas, logs e traces. Porém, hoje já está sofrendo uma alteração, está tendo uma evolução sobre o MELT, que é métricas, eventos, logs e traces. Eles geram os 4 sinais de ouro, que são os The Force Gold Signals, que é a latência, tráfego, erros e saturação. E com isso a gente vai conseguir garantir o sucesso da nossa aplicação com metas de serviço, que são os SLIs, os SLOs e os SLAs. E aqui eu vou elencar a importância da cultura da observabilidade em ambientes Cloud Native. Então, a gente consegue fazer otimização de custos, tomada de decisão baseada em dados, para poder fazer escolhas dos tamanhos corretos. Quem não mede não gerencia. E o The Slow is New Down. Então, hoje, se o nosso sistema, nossa aplicação está lenta, está travada, a galera vai considerar que está caída, não é resiliente, não é confiável. Um exemplo aqui, o site da Magalu, se estiver lento, com delay, galera, ninguém vai comprar, a gente vai pular. E muito cuidado, o gerenciamento de logs são caros. Galera que acha que logs não são caros, não, vamos deixar lá, uma hora a gente vai usar. Bom, uma hora a gente vai usar pode custar 50, 60k no mês, dependendo do tamanho da sua empresa. E agora a gente chegou na parte de sustentabilidade. Então, antes do Cloud Native, construindo uma fundação sólida para a nuvem, impactando no futuro sustentável. E o que é a computação verde? Basicamente é tudo que eu falei antes e tudo que eu vou falar depois e muitas outras coisas que a gente pode colocar em prática que tem como objetivo minimizar o impacto ambiental associado às atividades de processamento de dados, armazenamento e infraestrutura tecnológica. Porém, a Green Computing vai além de eficiência energética. Não é só sobre economizar custos, energia e tudo mais. Engloba a escolha de materiais sustentáveis, redução de resíduos eletrônicos, promoção de reciclagem. Em data centers, práticas como uso de energia renovável e otimização de hardware são destaques. Aqui eu trouxe alguns números gerados pelo impacto ambiental da tecnologia da informação, para a gente poder ter uma ideia se é importante ou não. Exemplos de resíduos eletrônicos. Em 2019, aproximadamente 54 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos foram gerados mundialmente, mas somente 17% receberam reciclagem adequada. Data center nos Estados Unidos. Tiveram consumo em 2014 de 70 bilhões de kWh, responsável por 1,8% do total do país, gerando emissões de 28,4 milhões de toneladas de CO2, que é o gás carbônico, responsável pelo aquecimento global e tudo mais. Com uma possível redução, poderia ter ocasionado 25% com eficiências. E pasmem, home office reduz consumo de energia, horas. Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, levou a uma redução de 13% de energia e uma diminuição de 14% nas emissões de gases de efeito estufa. Equipamentos de escritório. Em 2018, computadores e equipamentos de escritório foram responsáveis por 13% do consumo total. Aplicando práticas de economia, eficiência energética e tudo mais, desligando impressora, desligando o monitor, desligando o computador durante a noite, poderia ter resultado em até 32% desse número todo. Não sei vocês aqui, quem desliga ou quem não desliga, já é uma ação que a gente pode tomar durante a noite, saindo da palestra, né? E GreenOps, o futuro que já chegou. Galera, GreenOps eu vou fazer uma comparação, então vou falar um pouco mais na frente sobre Green Software. Estou falando sobre Green Computing, então meio que são duas
duas variações, né? A parte de software, a parte de infraestrutura. Então, juntando, a gente pode denominar como GreenOps. Pesquisas da Gartner apontam que tecnologias sustentáveis já estão na top 3 tendências em 2024. E uma projeção para até 2027 é até que 25% da remuneração dos CIOs será baseada no impacto das suas iniciativas tecnológicas sustentáveis. Então, alguns números aqui para a gente poder ter conscientização. E como a gente consegue fazer aplicação de Green Computing, conscientização de sustentabilidade dentro da nossa empresa, na nossa vida, na nossa corporação, vender para clientes e tudo mais. Foi emergido um modelo de tecnologia sustentável, que é denominado como ESG, E derivado de Environment, que é de ambiente, S de social, G de governança. Então, aqui são as três vertentes, 3 pilares. Dentro deles existem alguns pontos, algumas áreas que a gente pode desenvolver. E ESG já é considerado um cargo. Então, fiz uma pesquisa aqui para poder trazer um exemplo para vocês. No LinkedIn já existem quase 4.000 vagas abertas mundiais sobre ESG. Dentro da cloud, o pessoal já está lançando features, já está lançando ferramentas. Aqui um exemplo sobre o Carbon Optimization. Então, ele é responsável por poder fazer análise de gases de carbônico, de emissões de gases carbônicos, possíveis reduções, números que preocupam, que conscientizam, depende do ponto de vista, né? Aqui ele gera algumas equivalências. Então, 3 casas de forma eletrificada durante o ano, X celulares recarregados, X aqui galões de gasolina consumidos. E aqui também uma feature muito legal, um número que eu acho bem bacana de trazer para cá, redução de carbono equivalente a X árvores plantadas. Para ajudar a fazer o nível de maturidade, saber onde a gente está errando, onde a gente consegue melhorar, os providers já começaram a lançar ferramentas de avaliações. Então, a gente consegue avaliar tudo o que eu falei sobre FinOps, sobre DevOps, o Architect, sobre Land Zones, sobre sustentabilidade, a nossa maturidade de como está, como pode ser, como pode chegar e o indicativo como a gente consegue melhorar. Falei bastante sobre fora do software, agora eu vou falar um pouco sobre dentro, para a galera dev. Também foi lançada uma iniciativa, o grupo juntou vários especialistas onde criaram o Green Software Foundation, onde eles lançaram 3 pilares sobre princípios, padrões e práticas para poder desenvolver um software mais verde. Mas o que é um software mais verde? Um software verde hoje é responsável por emitir o mínimo possível de carbono. Ele não é focado numa redução, ele é focado numa redução e não na neutralização, porque a neutralização vai ser difícil, galera. E como ser um praticante de Green Software? A Linux Foundation lançou um curso para poder fazer a conscientização, a capacitação de profissionais para poder desenvolver softwares verdes. Isso aqui são 6 tópicos, 6 pilares do curso deles. Então, eficiência de carbono, emitir a menor quantidade possível de carbono, eficiência energética, usar a menor quantidade de energia possível, consciência de carbono, fazer mais quando a eletricidade for mais limpa e menos quando for mais suja, fazer movimentações de regiões, e seria o caso, eficiência energética, usar a menor quantidade de carbono incorporado possível, medição, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado, então bate conforme que a gente já falou antes. Compromissos climáticos, entender mecanismos exatos de redução de carbono. Pô, Rafa, e como eu consigo tomar uma iniciativa para o impacto ambiental positivo? Para isso existe o abatimento,
onde são reduções diretas de emissões de gases de efeito estufa através de tecnologias limpas e práticas eficientes, que é o que a gente falou, compensação e investimento em projetos externos para compensar as emissões, exemplos de reflorestamento ou uso de energia renovável, e a soma dessas duas iniciativas, de abatimento e compensação, resulta na neutralização. Então, é responsável por atingir um equilíbrio da emissão de carbono. E Cloud Native com computação verde, galera. Gosto de exaltar que é uma transformação cultural, onde cada dado processado é relevante. Existe uma contribuição para o ecossistema open source, que vai gerar uma retribuição à comunidade, com uma colaboração mútua e compartilhamento de conhecimento. Falando sobre projetos open source, projetos que impactam coisas que a gente consegue aplicar de fato e que estão sendo aplicadas de fato para isso. O primeiro que eu vou falar sobre, que foi o que eu achei mais foda, é Projeto Natick. A Microsoft testa com sucesso o data center mergulhado no mar, isso em 2018. Então, foi com sucesso retirado do mar, ficou mais de 2 anos, sem falhas, sem erros, sem nada. E alguma das pesquisas, alguns dos números que foram indicados foi confiabilidade. Os servidores Natick mostraram uma taxa de falha de 1 para 8 comparado aos servidores em terra. Um exemplo é a eliminação da necessidade de reposição de peças de hardware. Então, o técnico não precisava entrar na sala do data center, mexer no hardware, causar alguma mexidinha, não existia abalos sísmicos da terra, aquelas variações que podem acontecer, variações de energia, que pode acontecer também, falha de data centers e ocasionar em hardware. Ele utilizava fonte de energia limpa, utilização 100% de eletricidade renovável produzida localmente a partir de energia eólica e solar onshore, que é na terra, e utilização de marés e ondas offshore, gerando parte de energias limpas. Fora que um data center mergulhado no mar, a gente consegue colocar em localização estratégica perto de clientes. Um exemplo aqui dentro do Brasil, colocar na frente do Nordeste e elimina latência, então direta com Europa, Ásia, o que seja. E, galera, vocês podem pesquisar, dar uma olhada, já tem uns chineses aí malucos que já estão implantando isso, vendendo. Pode virar um mercado aqui uns anos. A AWS está lançando os processadores ARMS, que é responsável por economizar cerca de até 60% menos energia comparado a um EC2. Então, isso vai ocasionar numa emissão menor de carbono. E falando agora de CNCF, já existe uma página do Cloud Native Sustainability, onde existe um repositório que é chamado de Tag Envy Sustainability, que tem essa página que vocês podem acessar, que vai ter bastante coisa do que eu falei, vai ter mais coisas, vai ter projetos, vai ter iniciativas, vai ter comunidades, vai ter muita informação para vocês que quiserem entrar nesse mundo. Aqui é a famosa telinha do CNCF Landscape. Então, já existe um projeto graduado que chama CubeGreen, que eu vou falar um pouco sobre ele. CubeGreen é um operador para reduzir a pegada de CO2 dos seus clusters. Então, ele vai ser responsável por reduzir a emissão de gás carbônico. Quem achou que não ia ter deployment, tem uma página aqui de YAML. Então, ele utiliza o CRD, um Custom Resource Definition. Ele é do kind Sleep Info. E, basicamente, o que ele faz é botar o pod para dormir e bota o pod para acordar. Que aí você define as time zones e a parte dos cron jobs e tudo mais. Aqui é uma calculadora. Então, ele
colocou uns números lá, falando sobre emissões de um pod de CO2. Agora a galera que está presencial não dá para enxergar muito. Mas ele colocou o total de números de pod de 100. Um número rápido, 100 Cube Green era 21, com Cube Green foi 5. Então, gerando esses números reais. E aqui são outros projetos open source da comunidade. Então, Cloud Carbon Footprint, ele é uma ferramenta free open source. Carbon Aware KEDA Operator, que é responsável por fazer a parte de escalonamento, que é um tema da galera que o Erivaldo vai falar um pouco. Tem a ferramenta Kepler, que usa eBBF, que foi assunto do Cloud Native do primeiro Meetup. Pix, Clever, então existem várias outras ferramentas que dá para poder fazer adoção e utilização hoje do dia a dia. E isso sem contar Design Patterns, MLOps, IOPS, Platform Engineer, GitOps e LLM, que tudo vai ocasionar práticas de redução de carbono, emissão de carbono e conscientização. Aqui finalizando a palestra, vou deixar um call for action para a gente sair hoje, ter alguma conscientização e poder fazer alguma coisa, sair fazendo a adoção de princípios sustentáveis, integração de sustentabilidade com tecnologia, promoção de avanços tecnológicos verdes conscientes, contribuição para um futuro mais verde. E fazer um agradecimento especial a quem foi responsável sobre a minha palestra, ChatGPT, Daoli, Google e Microsoft. Um grande abraço aí, essa galera fera. O clichêzinho, né? Uma frase clichê, pense grande, pense verde. E aqui algumas das minhas redes sociais, vou deixar um Linktree aqui que também tem acesso às minhas redes, que se alguém quiser conectar. Eu tenho um site, um blog onde eu escrevo alguns artigos, posto conteúdos. Meu LinkedIn, meu GitHub, meu Medium, Instagram, onde eu posto algumas fotos pessoais. Se alguém quiser, opa, zoeira, né? E é isso daí, galera. Conteúdo de hoje. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Então é isso aí. Opa, boa noite quem está em casa. Bom, sou meio tímido aí, né? Primeira apresentação, vamos lá. Por mim seria um workshop, acho que ia me dar melhor, né? O negócio é código, é linha, é problema. E vamos lá.
há 1 ano e meio, mais ou menos, eu venho trabalhando com Kubernetes, né, de uma forma bem intensiva, eu nem esperava que tanto. Eu escolhi o Cluster API, aí adotei, né, um amigo, inclusive ele está assistindo, me forçou muito no início a estudar, para mim não sabia nem que era deployment, quanto mais Cluster API. Mas, eu aprendi de uma forma legal, isso faz parte do meu dia a dia, dos meus finais de semana, às vezes, de algumas madrugadas, às vezes como estudo, às vezes como problemas, mas, cara, é isso. E, legal poder compartilhar, poder mostrar para vocês que quem é de infraestrutura, sysadmins, pessoas que trabalham ali com a infra core, a infra raiz, né, propriamente dita, vejam que tem um horizonte, sabe, que dá para ir além. Então, assim, eu adotei Kubernetes para mim, com a minha experiência que eu tinha de mercado aí, 17 anos, né? Agora já estou com 18, quando eu comecei, então eu evolui bastante. Cara, assim, a ideia é mostrar que é legal, que dá, que pode, e ainda que vocês estejam utilizando o Kubernetes de uma forma mais camada workload, que eu vou mostrar aqui também, a ideia é que vocês abram a mente que, assim, dá para ir mais, para quem quiser, obviamente, tem cara que não gosta, mas a gente vai trocar essa ideia no meio da apresentação, tá? Então, eu sou o Erivaldo, eu trabalho na Magalu Cloud, né? Há pouco tempo aí vocês ouviram falar do lançamento, enfim, mas eu era do grupo Luiza Labs, no caso eu sou, né, ainda, mas da vertical de cloud. Então, estou bem feliz aí de poder compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. No meu QR Code ali, cara, vocês vão me encontrar no LinkedIn, tá? Mas no final eu falo um pouquinho mais disso. Mas, poxa, eu sou, cara, bobão, eu sou, sei lá, eu tenho um cachorro, eu adoro ele, é meu filhote. Tenho um filho de 12 anos, está indo para 13, me dá um trabalhão, gosto dele, está me assistindo. Tenho uma namorada que, show de bola, parceiraça. E, cara, a minha vida é isso, sabe? E o meu trabalho que é tudo, assim, tipo, às vezes meio depressivo, vai lá e tu gera um problema e resolve e, show de bola. Acho que tem muita gente aqui que se identifica, inclusive, né? Cara, Kubernetes, o bicho-papão da tecnologia, né? Muita gente, como eu sentia isso e vejo que hoje muita gente me procura para falar disso, através do LinkedIn, de rede social, de alguma participação de live, enfim, mas chega em mim e fala, cara, eu quero ir além, eu quero aprender um pouco mais com o Kubernetes, né? Então, essa estrutura, para quem está iniciando no Kubernetes, praticamente todo mundo conhece, né? Uma control plane, um worker node, serviços ali, né? Como kubelete, kubeproxy, os essenciais, etcd, API, enfim, schedule, mas nem sempre a gente coloca a mão nisso, porque a gente usa serviço gerenciado, usa AWS, Google, a gente usa, entre outras, né? Azure também. Se eu não falar Azure, o Rafael briga comigo. Então, temos que... quem trabalha nessas interfaces acaba não tendo o contato direto ali com os problemas, né? Então, eu vou explicar um pouquinho mais para você, inclusive aqui em cima, Cloud Provider API, né? Ele é o nosso gancho aí para chegar ao Cluster API, então a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Por trás do workload, né? O workload, a maioria, cara, assim, sim, eu trabalho com muita gente, próximo de muita gente, né, que trabalha com Kubernetes, que usa, e a maioria são devs. É unânime, assim, são devs. Quem é dev? Quem trabalha com Kubernetes? É dev e trabalha com Kubernetes. Tá. Alguém é de infra? Beleza. Kubernetes? Trabalha com Kubernetes? Boa. Então, assim, como que eu enxergo o Kubernetes, né? A oportunidade de trabalhar com Kubernetes e de desenvolver. Cara, a gente precisa de recursos, né? A gente precisa de recursos e recursos vêm de pessoas também. Então, quando a gente fala recurso, envolve dinheiro, envolve tecnologia, equipamentos, mas, cara, como no exemplo aqui, a gente pode até comparar com uma aplicação distribuída.
E a gente pode falar também de infraestrutura distribuída, né? Hoje acontece muito disso. Eu trabalho com Kubernetes, eu atuo lá em praticamente todas as camadas de API, mas se um problema acontece com um determinado recurso, cara, já não é comigo. Pode ser a infra, aí tu tem cada profissional responsável pela área, seja storage, seja rede, tu pode ter problema no load balance, tu pode ter problema de volume, tu pode ter problema de firewall. Então, assim, envolve muitas pessoas. Então, não necessariamente você precisa ter todo esse conhecimento para atuar com Kubernetes, porque tu vai atuar na camada de abstração, tu vai trabalhar com a API, tá? Então, assim, não se sintam limitados ao pensar que, poxa, mas espera aí, se eu for aprender Cluster API, eu vou ter que estudar esse monte de coisa, vou ter que ser especialista, cara. Não vai, não precisa, tá? Eu gosto de usar essa imagem aqui também para dizer o seguinte, que uma cloud, né? Eu trabalho numa cloud, eu trabalho, enfim, com inúmeros clusters, enfim, eu trabalho resolvendo problemas, mas a Fórmula 1, ela é responsável por praticamente todo mundo aqui que tem carro, dirige carro ou já, enfim, sabe o que é um carro. Quando a gente compra um carro na loja, ele vem pronto, sabe? Então, peraí, meu carro veio simples, não, vou criar um botão aqui. Não dá para fazer isso, não é bem assim, não é tão simples. Muita coisa passa pela Fórmula 1 como experiência, laboratório, e quando chega, né, no produto final, chega mais ou menos como é uma cloud hoje. Então, tu aperta um botão, tu cria um recurso, tu liga lá um recurso no outro, né? E você tem ali, enfim, inúmeras ferramentas funcionando integradas. Eu vou mostrar isso em forma de Cluster API daqui a pouquinho. Bom, essa imagem aqui é um meme, né? Acho que todo mundo já deve ter visto aí. Eu gosto de usar também para dizer, né, que Kubernetes, o Cloud Kubernetes, existem duas formas de você enxergar o Kubernetes, trabalhando com Cloud. Tu tem uma parte mais bonita, tu tem a parte do botão, roda lá o Terraform, pô, Terraform tem módulo pronto lá, tu só lê a documentação, tá lindo, cara, sabe? Mas tu pode ficar resolvendo problema dentro da Cloud também, tá? Então, assim, e todo mundo sabe aqui, cara, quem trabalha com Kubernetes gosta de problema. Eu não conheço um cara, só conheço o louco, para falar a verdade. Porque todos os caras que eu conheço de Kubernetes falam de problema, amam o problema e largam suas vidas pelo Kubernetes. Porque não tem como voltar atrás. A gente ama Kubernetes. Então, quando a gente está numa cloud, a gente tem esse tipo de situação. Tu resolve o problema, mas tu também é feliz. E muito feliz. Porque esses caras comemoram quando resolvem as coisas. E tu pode ter ali uma abstração numa cloud, né? E dessa abstração, tu também pode, enfim, trabalhar ali, eu não vou dizer limitado, né, porque tem uma barreira também, o limite do workload, mas como desenvolvedor, a gente sabe que o desenvolvedor, ele também não, ele usa Kubernetes, mas o foco dele não é Kubernetes, ele tem que desenvolver e entregar a aplicação. Perfeito? Vamos lá, Cluster API. Um conjunto de APIs, né, declarativas, de CRDs, que permitem, contribuem, né, que possibilitam a gente expandir o Kubernetes de uma forma declarativa, né? E declarativa. Quando a gente fala de infra as code, cara, a gente vem um Terraform na cabeça, a gente vem, né, aqueles módulos, configuração e etc. Mas, cara, Helm faz isso muito bem, através de APIs de Kubernetes. Cluster API é um bom exemplo disso, tá? Eu tenho aqui alguns componentes do CAP, ó. Praticamente, eu acho que eu coloquei coisa até demais, tá? Posso até confundir vocês, mas assim, é para mostrar um pouquinho deles, talvez eu foque mais em alguns que são mais populares, mas para que vocês entendam, tenham essa visão. Cara, depois vocês vão estudar, vocês vão ler, enfim. Mas, por exemplo, eu tenho aqui nessa coluna, na vertical aqui, 4 componentes que eles são o core do Cluster API.
tá? Eles são instalados, inclusive, dentro de um cluster, tá? Então, assim, o que é o Cluster API? Ele, na lateral ali, a gente pode deixar um resuminho para que vocês, quem tiver a dúvida e não entender a minha explicação, veja, mas o Cluster API, ele precisa de um Cluster Management para rodar, tá? Ele precisa de um cluster, digamos que pai. Esse cluster vai ser o pai de todos os outros clusters. Ele precisa ser um cara que vai comportar o Cluster API. Então, é nesse cara que eu vou rodar aqui o Cluster API, o Bootstrap Provider, Infrastructure Provider e Control Plane Provider. A partir desses caras, eu gero CRDs. Aí eu tenho esse painel maior, tá? Onde eu tenho ali o objeto cluster. O objeto cluster, ele é o objeto, vamos comparar assim a como se fosse um deployment da aplicação, né? Ele é aquele objeto que está na hierarquia, no topo. E aí vai descendo. Então, tu tem Control Plane, tu tem Infrastructure, né? O Infrastructure Cluster, Control Planes, tu tem Machines e Machine Deployments. Isso aqui, ó, é a brincadeira. É a coisa legal. Por que eu digo isso? Porque é a parte que a gente enxerga. E a gente se identifica quando a gente enxerga algo. A gente entende melhor, tá? Eu vou fazer uma demonstração daqui a pouquinho de como funciona, tá? Não mão no código, porque não dá tempo. Mas eu vou mostrar, eu tenho alguns prints aqui que são bem ilustrativos e vão deixar mais claras as coisas para vocês. Mas quando eu tenho machines são nós de Kubernetes. Eu vou provisionar nós, load pools, né? Então eu vou criar machines. E esse objeto que eu quero dizer, ele é um manifesto YAML, ele vai interagir com o Kubernetes, com esse Cluster Management, e ele vai através de um provedor, de um provider, ele vai lá no meu provider AWS, ele vai no meu provider GCP, ele vai na Azure, ele pode ir também num provider on-premise também, né? Entre outros, VMware, enfim. Então, o Machine Health Check é um cara muito importante também no meio dessa brincadeira toda. Porque pensa assim, Cluster API, tu vai provisionar. Isso é legal, no Black Friday ajuda, né? Para quem gere cluster aí. Mas tu precisa fazer também scale down, enfim, mas tu precisa... E se um nó quebra? E se eu perco a conectividade com o nó por algum problema? Esse nó precisa ser recriado, ele vai nascer novamente. Então, o Health Check ele tem essa missão de ficar verificando se há algum problema, avisar e, obviamente, corrigir. Então, ele toma essa autonomia. Um nó ele é completamente descartável no Kubernetes quando você fala de Cluster API. Tá? Então, essa máquina ela nasce, ela morre e ninguém fica nem sabendo. Tá? E está tudo no ar. É assim que funciona. Workload clusters ali, que é a parte de baixo aqui, tá? São os Kubernetes filhos, né? São aqueles Kubernetes que são provisionados. E esses caras, cada cluster desse que nasce, ó, eu coloquei vários providers aqui, várias clouds, mas você pode trabalhar somente com uma, centralizar ali, que eu acredito que a maioria das empresas fazem. Mas você pode usar várias também, tá? Cluster API pode ser multi-cloud também. Beleza. Essa forma aqui, rapidinho, essa forma aqui, essa ilustração, é uma forma mais simples de entender, tá? Clusters e aplicações. Aplicações comuns, deployments, etc., pods. Como que funciona o cluster de uma forma resumida, o Cluster API, tá? Pô, tô com dúvida e tal, pode entender aqui. Porque quando a gente fala de objeto machine, tu está comparando um machine deployment a um deployment de Kubernetes de aplicação comum, tá? Então, assim como a gente tem o machine deployment igual a deployment, eu tenho um machine set que é igual a um replica set também. Ele é responsável por manter réplicas, tá? E você tem o objeto machine, que é igual a um node. Esse node, o comportamento dele é como se ele fosse um pod. Então, dentro desse contexto de Cluster API, um nó ele é como se fosse um pod, tá? Machine set, replica set e machine deployment como deployment, tá? Então, essa é a parte que a gente, enfim, enxerga, né? Por isso que é a ilustração mais resumida e melhor de entender. Cara, provedores.
Tem vários provedores, tá? Tem cara aqui que eu nem conheço, eu coloquei mais para que vocês se identifiquem, caso vocês conheçam. Mas tem os principais ali, né? Então, assim, Control Plane, tu vai escolher ali um provider para tu fazer o provisionamento. Então, tu pode colocar, todo mundo conhece CubeADM, né? Por conta até das certificações, enfim, mas CubeADM acaba sendo mais utilizado. Mas, cara, tem outro, inclusive não está aqui, mas a gente pode trabalhar com RKI2, né? Que é bem utilizado, da Rancher, inclusive. Mas MicroK8S, enfim, tu pode criar Control Plane baseado nessas distribuições, tá? Já o Bootstrap, aquilo que tu vai provisionar nos nós de worker, né? Worker nodes, tu pode inclusive utilizar aqui, ó, uma imagem do EKS, tá? EKS, se não me falha a memória, recentemente eu ouvi dizer que a GCP também está disponibilizando a sua imagem de Kubernetes para que você roda no teu on-premise local, tá? Um detalhe é que assim, on-premise a gente costuma comparar, né, com aquele servidorzinho que fica no fundo da empresa, aquele servidorzinho que a tia passa a vassoura e puta merda, derrubou, acabou com o meu trampo. Então, em tempos modernos, né, cara, você gerenciar, e hoje acontece muito isso, acho que Nubank aqui é uma das grandes, né, que é um dos grandes que usam Amazon, mas como, entre aspas, on-premise, né, porque eles fazem a própria gestão dos próprios clusters, então eles usam a infraestrutura da Amazon, cara, é um grande exemplo disso. Então, o on-premise ele não está mais dentro do fundo do quintal lá da tua casa, tá? Que a tiazinha vai lá e derruba o cachorro, puxa o fio, morde. Então, tu pode gerenciar cluster, enfim, infraestrutura on-premise em qualquer cloud provider hoje. E aí tu tem um aliado, que é a Cluster API. Então, tu pode escolher aqui também qual distribuição usar para prover os worker nodes diferentes de Control Plane. Então, tu pode ter, inclusive, ali as duas coisas. Tu pode escolher um provider para Control Plane e outro para Bootstrap de worker node. Isso é bem tranquilo de fazer, tá? E tem ali as clouds, né? Enfim, tem cloud ali que eu nem sei falar o nome, cara. Mas, por exemplo, ó, não só as clouds, tá? Tô falando de providers, né? De infraestrutura, mas para AWS, Azure, DigitalOcean e GCP são ali as principais, né? Mas tem ali, deixa eu ver, qual que eu conheço ali? VMware, Proxmox, OpenStack, cara, MAS é uma tecnologia que um dia eu vou montar uma palestra sobre MAS, mas, enfim, eu provisionei de MAS já, uma estrutura bem bacana e Kubernetes, enfim, tem uma história de Kubernetes que hoje a gente hoje a gente enxerga um podzinho, né? A Kubernetes, ele começou em máquina física, cara, provisionando em bare metal, depois virou VM, hoje é pod. Quem sabe a próxima evolução aí, né? Então, podemos utilizar aqui, ó, em números, cara, tem mais, tá? Não cabe aqui, não dá para colocar, mas tem a documentação, tem o livro do Cluster API, tá? Então pode ser consultado, porque às vezes eu esqueci de colocar alguma coisa aqui, mas que você trabalha lá e você se identifica, porra, então peraí, eu tenho uma infra que eu posso propor algo melhor para minha empresa, para o projeto e pode melhorar. Quando a gente, ó, vamos lá, vantagens técnicas. Eu criei essa nuvem, parece uma nuvem? O que vocês acham? A ideia era ser uma nuvem de palavras ou de hashtags. Tá aparecendo, né? Tá uma nuvem meio. Vamos lá. Quais são as vantagens de tu utilizar Cluster API, cara? A gestão, porque o cluster passa a ser autogerenciado quando tu tem Cluster API. Então, veja bem, um cluster convencional, por mais que ele esteja na cloud, tá? Na cloud não conta muito, né? Porque acaba fazendo pouca coisa, mas quando tu tem acesso a Control Plane, aí o etcd enche, aí para de funcionar, aí te ligam. É 1h30 da manhã, cara. Porra, sabe? Teu filho, mulher. Então é isso. Com o Cluster API, se tiver problema, ele recompõe, ele recria o nó, ele nasce novamente. Uma das vantagens que eu acho ainda melhor é ser multi-cloud. Tá? Então, assim, pô, eu gerencio
cada painel de cloud, né, e etc. Quantos terraforms, quantos repositórios eu preciso ter para construir ou para gerenciar esses clusters? É muita coisa. Cluster API, tu vai enxergar tudo numa interface só. As coisas começam a facilitar. Tu até tem repositórios de Helm, etc., mas as coisas facilitam mais, porque tu vai enxergar tudo de uma forma centralizada. O provisionamento, cara, quem aqui já criou cluster Kubernetes na mão? Do zero, KubeADM, isso aí. Quantos minutos? 3? 3, 2, 3, 5, vai. Puta, eu já peguei. Tem dia que a infraestrutura tá lenta, velho. 20 minutos, vai. Quem já criou um cluster na mão com 20 minutos? Cluster API. É de 3, 5 minutos ali a média, depende do fluxo. Mas um cluster convencional, pequenininho ali, 3 worker, 3 control plane, cara, 3 minutos tá no ar. 3 minutos, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui, mas a gente não tem esse tempo todo, tá? O upgrade é uma das... os recursos, já pulando aqui, recursos. Quando eu falo recursos, são diversos, porque tu vai configurar um cluster na unha, e eu fiz isso já, eu tenho um artigo, inclusive, de 11 minutos, mostrando como fazer e tal. Cara, me custou uma grana para fazer, né? Porque tem que ficar testando máquina no provider lá. Mas, pô, imagina criar cada coisa na mão. IP, ingress, load balancer. Até o load balancer do cluster que eu fiz tá lá, tá no artigo. E não é meio artigo não, porque eu já vi muitos artigos aí que são pela metade. O cara cria, vai keep alive, eu vou colocar um nó só para o cara entender. Mas se ele quiser, ele vai atrás e ele cria o segundo nó. Pô, aí é sacanagem. Não, eu criei com 2 nós, inclusive eu participei de um workshop, né, de uma escola e tal, de DevOps, e mostrei para os alunos ali, cara, 3 horas e 15 minutos, mas de cabo a rabo, assim, mostrando. Então, assim, demora para fazer. Isso porque estava tudo muito certinho, muito treinado para dar certo, sabe? Mas na vida real não, no dia a dia é diferente quando tu tem tudo na mão. Upgrade é uma das facilidades, porque tu tem, sei lá, 200 e poucos nós, né, em um cluster, e tu faz isso, sei lá, em algumas horas, centenas de horas, né, se for na mão, né. Mas se tu tem cluster API, cara, ele sai varrendo, nó por nó. Ele sai varrendo e ele sai atualizando e ele faz tudo, e ele deixa pronto. Pode dormir, cara, ele vai deixar pronto. Entende? Então, essa é uma das facilidades. A autocorreção, que se o nó quebrar, nó é descartável, esquece, cara, não se apega ao nó. Não coloca teu nome lá, nó do Rafael, porque o nó vai morrer, vai nascer outro. Então, não se apega ao nó. Tá? Esse é o conceito. É isso que é uma das maiores vantagens em usar o Cluster API. Então, cara, APIs declarativas ou manifestos, né, repositórios declarativos e YAML, cara, Helm tá aí, então, pô, cria lá. Se tu tem uma estrutura grande, tu cria um repositório de Helm, empacota, faz um template bonito, sabe? Aí o template sim, tu pode colocar teu nome, porque ele não vai morrer, né? E aí tu coloca lá para rodar e, cara, tá tudo gerenciado. Pô, quero fazer uma atualização. A versão, por exemplo, que eu mencionei ali. Tu vai lá no template do Helm, tu vai colocar muda o parâmetro, dá um apply, se usar, enfim, CD, né? Melhor ainda, né? Se usar deliver, continuous deliver, né? Continuous deliver. Estava me atrapalhando com a CI aqui. Mas, enfim, se tu tiver uma automação de entrega, de deliver, cara, é perfeito, porque tu nem em comando roda, sabe? Tu pode deixar isso com autosync, enfim. Cara, e a deleção? A deleção também, porque quando a gente deleta algo, fica lixo, né, para trás, né? Então, um dos maiores problemas que a gente enfrenta no dia a dia, trabalhando com larga escala, é encontrar lixo. Todo dia, pô, tem aqui 8.000 IPs provisionados, né? Pô, tem aqui 550 volumes perdidos. Então, tu roda lá
para ele deletar, né, a ação de deletar, cara, morre tudo, acabou, não fica nada. Isso, né, claro que cluster em produção não é feito para morrer, mas se tu tem larga escala, tu cria e deleta cluster todo dia. Eu tenho certeza disso. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? De um provisionamento simples, eu fiz isso justamente para criar um artigo. Então, esse é um outro artigo do Cluster API, eu também tá no meu LinkedIn lá, tem no Medium, enfim, eu estou fazendo o site lá ainda, então não está pronto, mas isso aqui, eu coloquei todas essas telas que eu vou mostrar agora, estão lá, estão de uma forma muito mais explicada. De repente eu estou aqui meio bobão falando e tal, mas não está legal, estou esquecendo de alguma coisa. Mas lá não, está nos mínimos detalhes e vocês podem ver. Então veja bem, aqui eu tenho algumas variáveis, né, para fazer a criação do meu cluster, né, para poder gerar um novo cluster. Passo ali o tipo da minha... O tipo é o flavor, né? Fala tipo na AWS. Então a região tá lá também, o nome da tua chave SSH, enfim. Tá lá, beleza, criei. Gerei as variáveis. Aí esse segundo comando aqui, cluster CTL, né? Que é a CLI própria para você gerenciar o cluster API. Tu dá um generate cluster, nome ali K8S Brasil. Eu tentei ser mais criativo, não deu. Era tarde já, não tinha mais criatividade. Então, eu coloquei aqui 4 variáveis, passando ali a versão do cluster, a quantidade de control plane, né? Eu queria provisionar 300 nós, cara, mas é cara a conta. Então, foi uma control plane e 2 workers ali para mostrar para vocês. Um target de namespace, né? Ou seja, como tu vai gerenciar muita coisa em larga escala, o legal é que você isole isso. Então o namespace fica mais bonitinho de você enxergar. Imagina um monte de cluster, tudo no default lá, pô, sacanagem. Então ele gera um arquivo. Esse arquivo aqui é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Esse arquivo é um cluster Kubernetes. Tá? Esse arquivo. Então, eu só coloquei aqui um file, né, pra gente ver ali que é um arquivo, enfim. E, vamos lá, objeto cluster. Lembram que eu mostrei lá a arquitetura gigante, um monte de coisa, ninguém entendeu nada? Eu também não entendi. Eu tentei explicar, mas não entendi. Vamos lá, o objeto cluster é o objeto pai de um cluster. Objeto maior, é o objeto que cuida de tudo que está embaixo dele e não importa o que. Então eu começo a passar aqui algumas instruções declarativas para você criar, né? Então tu tem o kind ali, tu tem a API, né? Ó, tu tem o kind do tipo cluster, alguns metadatas ali, então tu pode passar, inclusive, nesse dia eu não fiz, cara, eu me arrependi, mas tu pode configurar para que o cluster já nasça com uma CSI, né? Uma interface de container ali já configurada, de rede, né? Na verdade, configurada, para que ele receba sei lá, o Calico, o Cilium, enfim, o IVNet, já configuradinho, bonitinho. Então, tá aqui, ó, tu tem aqui uma arquitetura, cara, esse cider block aqui, isso aqui dá, eu já tive tanto problema, tira meu sono às vezes, quando eu vejo sem brincadeira, quando eu vejo um /16, por maior que seja, se tu dividir isso, tu tem 254 nós de worker, mas pô, tem hora que tem cluster que tu sabe que vai usar mais, então assim, às vezes dá eu penso assim, vai dar problema, mas não é hoje, pode dar problema um dia, porque ele vai escalar, né? Então assim, é bastante, mas pode não ser, então tem que se preocupar com isso. Control plane ref aqui, eu começo a ter já referência de alguns outros manifestos, tá? Eu falo outros manifestos, mas não quero dizer outros arquivos, por quê? Como eu falei no anterior, aquele arquivo ele já é o cluster. Então todos os manifestos estão separadinhos dentro dele. Cada telinha dessa que eu estou mostrando é um pedaço daquele arquivo, tá? Então, ó, um machine deployment, por exemplo, né? Tá aqui, algumas réplica 3, bootstrap, config rap, tem ali algumas configurações, né, do kind do kubedm config template. Lembrando que tu tá usando o kubedm aqui, mas se for um RKE, se for um K3S, enfim, cada um deles vai ter a sua API específica. Inclusive, isso é uma informação importante, cada uma dessas APIs de provider, né, elas são mantidas por equipes diferentes.
Então, há um trabalho dedicado para manter cada uma. O suporte de uma não é necessariamente o da outra, tá? Então, a gente pode encontrar documentações aí para cada uma delas. Tá aqui, então, a infraestrutura. Deixa eu ver o que tem de importante aqui, a versão do Kubernetes, né? Aqui são referências apenas, tá? Porque os objetos, eles vão... Se você abrir aquele objeto Brasil e descendo ele, tu vai ver exatamente isso, e eles vão se completando. X Machine Template. Por que X? É o que eu acabei de falar. Existem várias APIs, várias providers, então cada uma vai entregar diferente. Então aqui, AWS Machine Template, tá? Se fosse uma Azure, seria para da Azure, se fosse uma GCP, tá? Então tenho aqui mais algumas informações, né? Passando ali a spec, o tipo da instância, enfim, o SSH, cara, é muita informação. Se eu colocasse tudo aqui, iam ficar, sei lá quantas páginas, né? Mas muita coisa. Agora, beleza, eu verifiquei essas telas anteriores e pra mim, cara, tá ok. O meu cluster nasceu ali. Detalhe que quando ele nasce, ele gera o arquivo, tu pode abrir o arquivo e editar alguma informação, customizar também, né? E, pô, se usar Helm, então, cara, assim, show de bola. Agora eu vou dar um apply desse cara, tá? Eu tô dando um apply aqui para vocês verem e entenderem da forma mais comum, tá? Porque quem atua com Kubernetes, pô, vai lá, pô, dá um apply e tal. A gente sabe o que é um apply. Ele vai criar, ele vai atualizar, ele vai, enfim, obedecer o meu manifesto declarativo. Então, vejam que tudo aqui foi criado, ó. Ele criou o objeto cluster, KubeADM Control Plane, machines templates, deployments, config maps de que aqui, cloud controller, enfim, todos os objetos necessários para rodar o cluster foram criados, tá? Eu tive dor de cabeça até aqui? Não, porque eu só dei apply. Eu gerei lá e dei apply. Então, meu cluster vai nascer. Essa segunda imagem, o segundo trecho aqui, ele mostra um cluster sendo provisionado do ponto de vista do cluster management. O cluster que comporta o cluster API. Tá? Então, esse cluster aqui está provisionando a 7 segundos. Né? Então, beleza. Aqui embaixo, a detalhe que eu dei aqui, ó, um kubectl get cluster, né? Para ele exibir, passei o namespace do meu cluster específico, para não ficar misturado. Então, ele está ali criando a 7 segundos o objeto cluster. E os objetos machine, que são os nós? Eles também são enxergados na interface do Kubernetes. Eu percebo, eu estou vendo vocês um pouco mais felizes. Porque eu cheguei numa parte que a gente costuma, para quem, obviamente, né, não sei se todo mundo conhece Cluster API, mas até agora eu estava falando coisas teóricas e tal. Aqui eu estou mostrando um pouco mais de coisa prática, os applies, os manifestos rodando, os objetos e tal. Então é mais compreensivo a partir de agora. Porque eu tenho aqui, ó, nessa última linha, um nó provisionado, tá? Olha o status dele aqui, ó. Por que eu sei que ele está provisionado? Pelo status. Né? E tenho aqui também o ID, a região e o ID de uma instância do que fica na AWS. Tá? Então, os outros estão pending ali, obviamente tem uma schedule que faz isso é bem orquestrado. Tá? Então, é dessa forma que a gente vê. Os eventos, eu printei essa tela aqui, cara, eu tentei colocar o máximo que dava, assim, eu tentei até... Mas ia ficar difícil de ler. Eu não sei se em casa o pessoal tá vendo aí, viu, Rafael? Se tá legal. Mas assim, eu tentei mostrar aqui, pelo menos os principais, que cada objeto... Eu posso aparecer na frente da tela rapidinho? Ó? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, machine set, machine... eu tenho... O que mais aqui? Ó? Deixa eu ver objetos diferentes sendo criados. Ó, machine, subnet, internal gateway... Router table sendo criado, o que mais? Security group. Cara, até o firewall ele configura. Então eu não vou me preocupar com as portas padrões de segurança ali, API, etc. Porque ele já vai fazer isso para mim. Ele vai configurar. Quer revisar? Ótimo. Quer colocar isso no teu Helm, no teu template? Cara, lindo. Faça isso, porque tem que se preocupar mesmo. Mas o Cluster API, ele, por natureza, ele já vai fazer isso, tá? Então, assim, eu odeio fazer trabalho repetitivo, sou preguiçoso, né? Eu sou aquele cara que gosta de automatizar para facilitar a vida.
para sobrar tempo. Então, antigamente eu odiava quando eu criava formulário de HTML que tinha que ficar fazendo nome de campo. Pô, aí sacanagem, o cara, tipo, você quer lógica, você quer umas coisas mais difíceis. Não ficar repetindo linha, Ctrl+C, Ctrl+V e editando o final da linha. Então, cara, esses trabalhos minúsculos, o Cluster API se preocupa, tá? E tem mais coisa ali, viu? Não cabe ali, mas tudo storage class, tudo que tu imaginar load balancer está sendo criado ali, aqui não mostrou, mas está tudo sendo criado. Isso aqui é um kubeconfig. Tá, um kubeconfig. A parte mais importante dessa tela aqui não é nada é só a linha do meio aqui, só o server aqui, ó. Percebam, server K8S, Brasil API Server, tem um númerozinho ali, e tem um endpoint completando ali da Amazon, que é o provedor que eu usei aqui, porque eu usei esse provedor por ser o mais popular também, né? Para que facilite o acesso das pessoas. Eu quero que as pessoas reproduzam isso. De verdade, eu quero que as pessoas... não precisa me procurar para dizer que fez, mas, porra, se a pessoa fizer e falar, caramba, eu aprendi e vou levar isso aqui para frente, cara, sem saber, mesmo que eu não saiba, eu vou ficar feliz, velho. Porque atingiu alguém, sabe? Então, vamos lá. Gerou com HTTPS, não precisei configurar, não precisei colocar ali um certificado, não precisei também configurar um cluster issue, né, que vai gerir o certificado. Tá lá a porta 6443. Isso aqui é um load balancer, é um ingress, um load balancer que ele está sendo roteado para todos os nós, né? Porque quando a gente fala de Kubernetes, tu tem um endpoint, ele bate em todos os nós, apesar das control planes, né? Mas ele vai bater em todos eles. Então ele está, deixa eu ver o que mais aqui, configuradinho. É isso que eu queria mostrar dessa parte do endpoint, né? Que não é essa preocupação. Tem um detalhe, peraí, eu vou voltar, sacanagem eu não falar disso, porque esse endpoint aqui, somente ele está exposto para a internet. Todo o meu cluster tá privado, tá numa rede privada, não tem nada exposto. Então, assim, é segurança do começo ao fim, beleza? Agora sim, continuando. Opa. Boa, aí. Tá, meu cluster foi provisionado ali, ó, tá 100%, ó, tá provisionado, né? Os nós, provisionados também, tá? Ali eu levei acho que 20 e poucos minutos, né? Nem lembro se eu tirei o print em tempo real assim que terminou. Mas vejam. Ah não, foi menos, ó. Foi menos, porque essa imagem aqui entrega, ó. 12 minutos tinha um cluster pronto já. Então vejam, tipo, é rápido. Tá? Então, eu tenho um nó aqui, não sei se é o mesmo, hein? É o mesmo? Pode ser, não lembro. Mas enfim, é rápido. Então vejam que aqui eu tenho já do ponto de vista do Cluster Management, que é o cara que tem o Cluster API, eu enxergo de uma forma. Eu dou kubectl, get machines, get cluster, get, sei lá, um monte de coisa. Pra cada objeto ali que compõe o Cluster API, ou que compõe o cluster. Mas aqui, essa parte é interessante, porque essa segunda parte é o Workload Cluster. É o cluster que vai comportar uma aplicação. É o cara que vai colocar alguma coisa no ar de forma produtiva. Então esse cara, ele está pronto para a guerra. Sabe? Ele está pronto, tá ready aqui, o status, ele está pronto para tomar porrada, tá? Então, são as duas formas de enxergar. Aqui em cima eu tenho o pai dele enxergando, né, esse cluster que provisionou, e eu tenho aqui o de baixo, o próprio cluster já acessado, inclusive com aquele kubeconfig da tela anterior. Beleza? Ó, eu só printei aqui um pouquinho Também não tem tudo não, tá? É um monte de coisa. Essa palestra, obviamente, né, vocês ouviram, o Amin falou no início, ela vai ser apresentada no KCD. Lá o meu tempo é mais curto que aqui, tá? Aqui a gente está fazendo um teste e tudo, mas lá o tempo é mais curto, então não dá para falar de tudo, tem que ser correndo. Então vejam, serviços IPs, ó, Elastic IPs aqui, isso aqui é um load balancer feito na unha, praticamente, na unha, assim, tipo, se eu entrasse lá e configurasse tudo no painel, ia aparecer dessa forma, ó. Tem os volumes de cada uma das instâncias, que são os nós, no caso, né? Tem aqui os próprios nós, ó, até o CAP, aqui a VM do CAP, Cluster API, né? Ela tá aqui porque eu usei a mesma interface. Perfeito ali? E detalhe lá os IPs, né?
os IPs eram internos, ó, os IPs aqui, ó, privados todos. Essa daqui tem IP, não, mas essa aqui é o Cluster Management, eu precisei do IP dela para fora. As outras não tem, porque tudo é feito pelo Load Balance, pelo Ingress, tá? Cara, bacana. Tudo isso, legal, você colocar para funcionar. Imagina que você trabalha lá com, sei lá, 200 clusters, não é 200 nós, 100 clusters que sejam, já é muita coisa. Eu ouço o pessoal falar nas palestras por aí, que eu assisto, que os caras gerem 40, 80 clusters, caramba, é muita coisa. E aí cada cluster nós, então assim, fica exponencial. Então assim, como é que tu gerencia isso de uma forma automatizada, de uma forma inteligente, para ele te gerar benefício, tá? Para ele não te fazer passar vergonha numa Black Friday, por exemplo, mas também ele não rasgar o teu dinheiro, não colocar o teu dinheiro no lixo. Tu vai fazer isso com Autoscaler, tá? Então, Autoscaler ali só, acredito que todo mundo leu aí, mas é um open source, né? Que ajusta o tamanho dos nós conforme a demanda, tá? Continuando, nós temos aqui, acredito que agora, né, a parte do pessoal que é mais dev vai entender, mas nós temos 3 tipos de escalabilidade no Kubernetes de forma nativa, tá? Nós temos o VPA, que ele faz um escalonamento vertical de um pod, de uma aplicação, então ele vai aumentar lá o resource, resource limit e request, que vai determinar uma quantidade. Cara, eu tenho uma história de request e de limit que é de doer, porque é rasgar dinheiro de verdade. Então, assim, eu vou escrever sobre isso ainda e tal, mas um pod aqui no Vertical Autoscaler, eu vou aumentar o tamanho desse pod. Todo mundo aqui já, enfim, já deve... Estou falando para chegar na lógica e a gente chegar onde a gente precisa. Mas o HPA, ele vai fazer a mesma coisa, digamos, aumentar a capacidade da minha aplicação, só que criando novos pods, horizontalmente. Então ele vai até, enfim, até comportar também, obviamente, tem limite. Tudo tem limite, tá? Eu posso ter limite aqui no VPA, eu posso ter limite no HPA e tal. Mas quando a gente fala de cluster, que é o caso anterior aqui, a gente está falando de cluster API, então a minha preocupação ela é com nó, é com máquina, é com dinheiro, é com cartão de crédito Black, Infinity, lá. Cara, tem que ter limite também, né? Quero o benefício, provisiona aí, cara, não quero acordar no meio da madrugada não, nem na Black Friday, mas assim, precisa realmente dessas máquinas ligadas a semana inteira? Cara, a Black Friday é um final de semana, né? Para nós aqui, é um final de semana, vai. Mas, depois disso, tu tá usando essas máquinas, imagina que um cluster escalou no dia a dia ele tem 50 nós, mas ele escalou numa Black Friday para 200 nós. Tá? Legal. Segunda-feira de manhã, mas nego não tá comprando mais, acabou. E aí, as máquinas ficam ociosas, né? Ficam ociosas e detalhe, elas ficam mal distribuídas. Porque toda a aplicação que está rodando, ela escalou e ela está parada lá. Porque sem o Autoscaler, ela fica parada. Porque não tem um operador verificando se isso está de fato sendo consumido. Então, aqui no exemplo, ó, eu tenho o primeiro nó, ele está completo já, né? Eu tenho o segundo nó, e aqui eu ilustrei esse pontilhado, quer dizer que é um nó nascendo, tá, gente? Ó, aqui é o nó aumentando, aqui é um pod nascendo, aqui é um novo pod nascendo. Esse novo pod nascendo aqui dentro do nó, ele é maior do que a capacidade que o nó comporta, porque ele já atingiu essa capacidade. Então, se ele atingiu a capacidade, onde que ele vai provisionar? Ele está pending. Ele está dizendo, não tenho mais recursos, 0 de 300 nós estão unavailable, não tem recurso. O Cluster Autoscaler vai criar um novo nó. E esse novo nó vai comportar os novos pods e assim sucessivamente até a capacidade que eu coloquei, né? E vou manter o meu cluster de pé, tá? Então assim, tu é uma empresa, pensa assim, né? A gente é profissional também, mas assim, eu não quero acordar e, não está provisionando e aí tu não tem automação e tu vai fazer, é chato, né?
Hoje em dia, com as cloud providers, até as cloud providers, se eu não me engano, eu não sou especialista aqui de AWS, de nada e tal, mas se eu não me engano tem que ter um autoscaler, é isso? Para escalar, né? Senão não vai, né? Tá. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Cluster API, combinado com o autoscaler, com o Cluster Autoscaler, você vai ter o mesmo recurso que você tem lá na cloud, tá? E muitas vezes, cara, usar Cluster API, parece, tudo bem, é declarativo, tá? Mas para gerir esse negócio aí, cara, tu pode ter menos pessoas mais qualificadas, né? E assim, o benefício de você utilizar N VMs, instâncias VMs, sei lá como fala, para um nó que tu pode gerenciar, isso em larga escala, isso dá uma diferença. Bastante, porque um cluster é caro. Um cluster mais vagabundinho que seja, ele é uns 300 pau por mês, né? Se tu criar VM da forma ali, claro que os tamanhos necessários, tu pode diminuir aí, cara, 1/3 aí, numa larga escala, até 50%. Quanto mais a escala, mais aparece a economia, a diferença, tá? Para gerir. Opa. Então aqui é o Cluster Autoscaler, tá? Escalando o nó ali. Bom, essa parte, acho que eu tentei, eu juro que eu tentei não falar disso, mas é óbvio para cada um de nós que usamos Kubernetes, mas eu vou falar para falar, ele falou, para ficar completinho. Mas assim, Scale Up, que é o termo, enfim, a nomenclatura, seja lá qual for a palavra, ele vai criar um novo nó. Então, nó, worker node, novo worker node, tá? É só isso, não tem nada para falar aqui, não quero enrolar com nada, é só uma demonstração mesmo. E o Scale Down, que são ambas as ações do Cluster Autoscaler, né? Ele vai remover o nó, tá? Então, aquele nó, ele tá lá... como é que nasce um novo nó? Tá? Um pod ficou pending pelo status de não tem nó disponível, ele vai escalar um novo nó, vai nascer um novo nó. Sozinho, tu não vai nem ver, só vai pagar a conta depois. Mas ele vai remover também. Então, se ele ver que ele é inteligente, tá? Porque se ele ver que não é nó vazio, porque se o nó está escalado, ele não vai falar, peraí, eu vou pegar esse cara, eu não vou nascer nesse cara aqui, não gosto dele. Ele não vai fazer isso. Ele vai nascer em todos, distribuído. Mas o Autoscaler, ele consegue identificar que a soma dos recursos de um nó, né, de aplicações que estão nesse nó, elas conseguem ser migradas para um outro nó, igual a gente faria, sei lá, na nossa casa. Peraí, imagina que tu paga lá um espaço 3 vezes mais e se tu juntar em 2, né? Então, tu pode fazer isso com o Autoscaler também, tá? Então, ele vai desescalar esse nó vai morrer e o cluster segue vivo, normal. Cara, aqui é bem simples também, é a última etapa aqui, é só uma ilustração de como funciona, né? Então, eu tenho aqui o Cluster API e o Autoscaler juntos, né? Eu tenho um control plane aqui informando, ouvindo ali as informações do Cluster Autoscaler, ou seja, cria, né, e tal, enfim. Ele passa isso para o CAP vem para o workload, então ele nasce aqui um novo nó e o novo nó recebe a nova aplicação, tá? E da mesma forma ali, esqueci de colocar um X ali também, que seria nasce ou morre esse mesmo nó. Cara, praticamente é isso, tá? Espero ter colaborado, contribuído com um pouquinho de conhecimento. Eu sou um entusiasta, tá? Eu estou estudando bastante essas coisas. Não sou um mestre, não sou nada do que eu falei aqui pode ser uma verdade absoluta para alguém, né? Mas assim, eu tentei com o máximo de clareza trazer para vocês aquilo que eu falei no início, que é de infraestrutura, cara, dá para conhecer um pouquinho mais, dá para ir um pouco mais além, dá para gerir infraestruturas ou pensar em trabalhar em empresas gigantescas, com infra gigantescas, a gente explorando um pouco mais do nosso conhecimento. Cluster API consegue entregar isso para vocês, tá? Thank you so much, everybody. Pessoal, obrigado. Quem tiver perguntas... Abrir para perguntas aí também, né? Se alguém tiver perguntas aí, Perivaldo aí, fica à vontade, então. Já vai começar aqui pelo Rafa.
Ô, Erivaldo, compartilha com a gente aí como que é trampar numa big company, numa Black Friday. Qual que é o sentimento, as emoções? Cara, assim, é, com grandes, como é que fala? Com grandes acessos, grandes responsabilidades, né? Acho que é assim. Então, assim, dá uma tremida, assim, claro que a gente sabe o que está fazendo. Eu trabalho com pessoas, cara, faixa preta, cada um na sua área, cada um com uma especialidade diferente, mas ainda assim assusta um pouquinho, porque a gente não quer ver problema, né? Mas, cara, são desafios gigantes que fazem a gente também, a gente é empurrado, né? Por essa massa toda. Então, é isso, é desafiador mesmo. E Black Friday, filho, a perna bambeia, mas estamos lá. Tem escala de suporte? Não, tem. Não, tem suporte sim, tem os níveis diferentes e tudo mais, né? Mas vocês aí fica alguém da infra também de suporte para esses casos? Não, fica, né? Acho que é normal ficar por conta de se... eu tô falando de uma Black Friday, por exemplo. Tem que ter gente de todos os níveis para atuar ali em tempo real, né? Aliás, não só atuar, mas ficar observando mesmo se alguma coisa de errado pode acontecer ali. Então, é isso. Falei pra rapaziada do online. Eu me lembro quando eu estava a serviço da Raia Brasil, basicamente foi uma semana todinha ou de plantão ou sobre aviso para fazer teste de performance, testar todos os pods, ver todos os ambientes para chegar no dia a gente ter certeza. Dá muita dor de cabeça você preparar uma Black Friday. Heriberto, sobre a tua apresentação, duas perguntinhas. Uma é se você fez pelo CubeADM, mas o EKS também tem suporte na API. E a outra pergunta é, tô vendo que é muito Inception, assim, mais um Inception. Será que a gente pode botar um GitOps, um Argo CD para controlar isso aí? Cara, todas as APIs, elas têm suporte, tá? Tem um livro inclusive, né, o Amin ali me convidou para participar. A gente está trabalhando aí na tradução, né, do livro do Cluster API. A gente deu início, está bem ainda engateando, mas a ideia é trazer esse material mais para perto de nós aqui, sabe? Pô, em inglês a gente traduz lá e não tem problema nenhum. E a maioria do pessoal não precisa falar inglês fluentemente, mas, pô, traduz uma página, tu tá ali, entende. Mas a gente está fazendo esse trabalho e tem sim, lá nesse livro tem todas as referências para cada um dos providers ali que tiver, para tu, enfim, buscar informação e trabalhar com cada um deles, tá? A outra pergunta do Git. Cara, sim, como eu falei, tu pode usar a Helm template para, enfim, criar applications e trabalhar de forma declarativa. E, cara, colocar um GitOps na frente disso é perfeito. Acho que assim, é o ideal, é boa prática, né? Eu não utilizei aqui porque, criar, enfim, é uma demonstração. E eu ia até fugir do Cluster API, que seria a apresentação. Mas, sim, um CD ali fazendo a gerência ali, aplicando, fazendo a entrega, é isso aí, tá? Inclusive verificando se, teve alguém... Porque é declarativo, mas alguém foi lá e deu uma mãozada, ajustou alguma coisinha na mão, o CD, ele não só vai reconstruir, mas se ele tiver com AutoSync, por exemplo, mas ele pode não estar, né, tá out of sync, mas ele pode entregar, dizer, olha, peraí, tem uma informação aqui que foi alterada. E aí o administrador vai enxergar isso e vai, enfim, atuar ali conforme necessário. Olá, vem cá, vem cá. Então, o que acontece? Eu não tenho muito conhecimento de Kubernetes, né? No começo eu fiquei um pouquinho em dúvida, porque eu imaginava, estava fazendo um análogo mais tipo, como Kubernetes, entendendo como se fosse um Terraform da vida. Ou talvez um AWS Copilot assim da vida. Depois, conforme tu foi falando, eu entendi que ele parece um pouquinho mais um SS da AWS, né? Uma questão mais de cluster. Mas, como eu ainda não tenho muito conhecimento, para dizer, sei lá, tive
olhei alguns configs de Kubernetes algumas vezes, mas não entendi muita coisa. Para mim ainda fica um pouquinho complexo, porque para mim ele ainda parece bastante um arquivo de configuração, digamos, de Terraform ou AWS Copilot, mas ele parece que tem mais um funcionamento de um ECS, gerenciamento assim, de containers, dessas coisas assim, realmente da infraestrutura. E se pudesse dar talvez tirar um pouquinho essa nebulosidade entre, tipo, o que ela mais parece ser mais um gerenciador de infraestrutura ou um gerenciador do provisionamento em si mesmo, sabe? Cara, acho que alguns já ouviram falar nisso, né? Acho que eu não vou ser o primeiro aqui. Mas Kubernetes, ele é o sistema operacional da nuvem, praticamente, hoje, né? Para tudo aí, ou quase mesmo tudo, tu tá usando o Kubernetes de alguma forma. Numa cloud tem o Kubernetes rodando. Mas, cara, comparando ali com, como tu falou, um Terraform gerindo uma infraestrutura, não é bem assim, tá? Acho que o Terraform, ele cria, gerencia ali através de declarativo e tal, mas o Kubernetes, acho que a gente precisa voltar um pouquinho, uma casinha, para, de repente, tu entender aqui o Cluster API, mas não falando de Cluster API, tá? Para responder a tua pergunta, um Cluster Kubernetes, cara, ele vai gerenciar containers, ele vai orquestrar, ele vai ter um regente dizendo, peraí, pode, nasce, não, deleta, enfim, tal, para tua aplicação escalar, para tua aplicação se manter de pé, tá? Então, ele é um sistema operacional, ele é um cluster, ele é um conjunto de máquinas, tá? E ele vai fazer isso bem porque ele foi feito para isso. É um conjunto de serviços que se integram ali, API, enfim, o Kubernetes é uma grande API, né? E esses serviços vão conversar e vão manter a aplicação de pé, tá? De forma distribuída, né? Eu acho que esse é o termo correto. Mas, quando eu falei de Helm aqui, de empacotamento, que foi a pergunta também, que ele fez aqui anteriormente, assim, quando a gente fala de infrascode, que é o Terraform, por exemplo, tu pode gerenciar o Kubernetes também, mas aí eu acho que isso que eu falei se aproxima da tua pergunta, talvez a resposta seja essa. Ele pode ser também, mas não é o Kubernetes, tá? Tu pode transformar esse Kubernetes para gerenciar ele de uma forma como código, e aí ele se aproxima disso, de infrascode. Mas aí tem Helm no meio do caminho, tu tem outras questões que vai enriquecendo, né, ao repositório, enfim, tudo mais, tá? Isso. Não, é que Terraform tu pode inclusive criar um cluster Kubernetes, tu pode criar uma VM em uma provider em qualquer lugar do mundo, né, desde que tenha lá o provider, né? O Kubernetes não, o Kubernetes ele não precisa do Terraform, tá? Mas ele também ele não substitui o Terraform, são coisas diferentes, tá? Acho que nessa comparação, digamos assim, se tu pensar de infrascode, o Terraform tá aqui, depois nasce o cluster, tá? O Kubernetes. Então ele é usado para criar o cluster, tá? Então, o Cluster API aqui, ele assume um pouco desse papel, porque ele passa também a criar o cluster. Ele gera ali o manifesto, como eu mostrei, e aí tu pode orquestrar como código, tá? Acho que como eu falei, a resposta mais próxima é se tu comparar o Cluster API, mas não o cluster em si como código, tá? Mas detalhe, cada um dos clusters que ele gerar, que é aquele arquivinho do final, tu vai ter um repositório para cada cluster, tu vai ter ali separadamente o código de cada um. Acho que nesse ponto tu trabalha com código. Aí acho que fica mais próximo do Terraform que você falou. Você substitui completamente o Terraform nesse caso. Mas não é o Kubernetes. São as CRDs. É o Cluster API nesse caso, tá? Que vai gerar e o repositório ali que tu vai manter, enfim. Mais alguém? Ô Berivaldo, entrando nessa parte de IAC, mais essa questão mais de foundation do Kubernetes em si, gostaria de entender um pouquinho, já que vocês estão com o desafio aí da Magalu Cloud, de criar a cloud de vocês, qual os maiores desafios que você sente na parte de plataformização do Kubernetes? Cara, assim, essa parte de
eu sou bem limitado, eu tomo cuidado, eu estou pisando em ovos, mas eu não posso falar muito do que a gente faz dentro da cloud, tá? Então, desliga a câmera, eu não posso falar, tá? Mas assim, eu acho que, sem dúvida, eu acho que mais aí é uma questão de qualquer empresa, qualquer organização, né? Eu acho que a demanda em massa é o grande desafio, assim. É tu manter um negócio gigante de pé, sabe? Ali o intacto, ou tentar minimizar o máximo dos problemas, então trazer solução nova, criar, implementar, melhorar. Então acho que esse é o desafio, né? Mas, lógico, estou falando de uma forma generalizada, não vou dizer aqui quais são nossas dores, mas eu não posso falar nada da Magalu, tá, gente? Não assinei o terminho lá, mas, cara, é isso, acho que a volumetria, para mim é uma palavra, a volumetria, para mim, no meu caso, é o meu maior desafio. Mais alguém? Um código? Ah, um voucher? Pô, mano, olha os caras querem voucher, velho. Então, né? Você tá falando com a pessoa errada, hein, cara? Então, pô, não. Não, a próxima vez que eu vier, eu vou tentar arrumar uns vouchers aí. Acho que esse ano aí, acho que o pessoal, quem assistiu lá, enfim, esse ano aí vai ter novidade e tal, né? Mas é aquilo, eu não posso falar nada, tá, gente? Eu sou muito assediado com isso, né? De, pô, e a Magalu, pô, Magalu, né? Tá, gente, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Mais alguém? Dou-lhe uma. Isso é. Quem que vai ganhar a camisa? Vamos deixar. O Erivaldo vai ter a oportunidade de chegar lá em São Paulo para ganhar, né? Vamos ver se alguém tem uma história triste aí com o Kubernetes aí também. Alguém queria compartilhar algum desafio, alguma coisa que teve aí? Vale a camisa aí, eu acho que vale a oportunidade também. Histórias legais aí com o Kubernetes, as configurações, os trabalhos que passam, né? Lá na Nelway também a gente está fazendo autoscale, então me identifiquei bastante com a Talk ali, né? A gente estudou como queria, qual técnica queria utilizar, né? Qual que seria mais adequada, né? E a gente acabou utilizando a MPA, que no GCP tá iniciando, né? Essa parte aí de fazer as duas numa só, né? Tanto o VPA quanto o HPA. E a gente está experimentando essa parte agora também, e uma das coisas que a gente pode ver, compartilhando até de dores assim, né, que ele funciona muito bem, mas ele tem que ter os health checks muito configurados, assim, né, porque senão depois os scale começam a criar pods, assim, eles não estão prontos ainda para receber requisição, começa a dar uns 500 ali, umas enroscadas ali em alguns códigos. E também para o downgrade ali funcionar legal, né, dele fazer a drenagem e até começar a mandar requisição do Ingress para outros pods que estão tanto lives, né, quanto readiness ali nos probes do K8S. Então, se ninguém tiver uma história aí legalzinha aí do... Vamos lá. Aí, ó. Conseguimos. Senão a gente toma mais uma gelada lá e depois volta para contar a história, né? Olá, vou contar uma historinha aí, passar um pouquinho de vergonha. Bom, vou escolher uma bem um pouquinho mais antiga, então, né, vamos voltar um pouquinho no tempo aí, como o Eri falou ali. Então, eu comecei aí lá em 2014, 2015, a brincar aí um pouquinho com essa parada de Kubernetes e assim por diante. E eu trabalhava num provedor, aí a gente tinha algumas VMs lá que rodavam o famoso Joomla, né? Que era um web server lá com Apache, enfim, a gente tinha vários problemas, que eram 180 clientes mais ou menos que tinham lá serviços, né? A gente precisou mudar isso para container e era uma estratégia que a gente estava implementando. Enfim, era on-premise, né? Aí era rodando lá o Kubernetes 1.13, 1.14 e a gente tinha lá Metal LB, tinha Gluster FS, né, os nodos lá tudo com dupla abordagem agregada no switch core com 20 gigabit e etc.
Bom, para quem já teve a infelicidade de trabalhar com Kubernetes dessa forma, lembra que não era possível conectar a SCSI, né, uma LUN direto no cluster, vindo de um storage, né? Então, eu tive a brilhante ideia de subir uma VM e montar o iSCSI desse storage e compartilhar esse volume via NFS para o cluster. E, enfim, estava rodando, funcionou, beleza. Estava lá 180 pods atendendo, cada um a sua página, né? Beleza, rodava tudo atrás de um load balance do F5, com Big IP, funcionando tudo certinho. E eis que a Dell pede para fazer uma atualização da controladora do storage. Aí eu estava lá, né? Pô, tudo com dupla abordagem, não vai ter problema nenhum. Eu fui lá e conferi todos os nodos, tudo certinho, o hardware, né? Tudo certinho, tudo com dupla abordagem, arranquei um cabo, funcionou, arranquei o outro, tudo seguiu, bora atualizar. Atualizou a primeira controladora, tudo beleza, todo mundo online. Eu, funcionou, cara. A VM né, resolvendo o problema. Aí foi atualizar a controladora B, caiu. Caiu umas páginas, né? Eu digo, o que aconteceu? Estava tudo conectado. Eis que esse que vos fala não configurou a dupla abordagem nas duas controladoras no SCSI aonde? Aonde? Na VM que montava e compartilhava via NFS. A VM caiu, as páginas caíram, né? Não tinha acesso ao volume, e aí ficou aquela indisponibilidade só por uns 40, 50 minutos até terminar a atualização, rebootar o storage e voltar tudo para o ar. Então, essa é uma das poucas histórias aí que tem. Valeu. Ô, raça, mas é isso. O nosso MC aqui vai finalizar, mas a gente tem o horário certo aqui para fechar. Vamos descer ali, vai rolar um happy hour agora. E valeu. É isso. Foi massa. Eu tenho só um último recado também, lembrando que em janeiro, fevereiro, março, abril, dia 23 de abril, a gente vai ter também o encontro da comunidade de API. Então, quem quiser já começar as inscrições, a gente tem uma talk que já está definida e as inscrições já estão abertas no Simpla. Se quiser já conseguir os ingressos aí, já está liberado, tá? E é isso, bom show aí para vocês e a gente se conversa lá embaixo. Valeu!